Olá, sejam bem-vindos a mais esse momento de reflexões em mensagens que iluminam. Mensagens que iluminam a nossa mente, o nosso íntimo, a fim de que, nos disponibilizando a reflexões, vai implicar em disponibilizações ainda mais profundas, em também fazermos as devidas transformações em nós. E com isso, nós temos um material extenso oferecido pela doutrina espírita, material de reflexão que nos vem por intermédio da espiritualidade superior, oferecendo-nos ferramentas de autoanálise, de autoconhecimento, de aumento de nosso senso de percepção, de discernimento, o que nos dá maiores condições de trilharmos caminhos de maior profundidade evolutiva. Eis aí então o nosso grande objetivo. E uma dessas ferramentas se encontra por intermédio de André Luiz, o espírito que dita essa obra, que é o livro Sinal Verde, através da psicografia magnífica de Francisco Cândido Xavier. Em uma dessas mensagens nesse livro Sinal Verde, intitulado Desejos, ele vai dizer, André Luiz: desejo é realização antecipada. O que eu alimento como desejo caracteriza uma realização antecipada, pelo fato de eu viver em mim mesmo, a nível de emoções, de sentimentos, aquela intenção, aquele desejo. Primeiramente é plasmado no meu âmbito íntimo esse desejo, as características desse desejo. Por isso, na sequência, André Luiz vai dizer que, querendo, quando nós queremos, ao querer ou querendo, materializamos. Quando queremos, nós materializamos. Materializando, agimos. E agindo, atraímos. E atraindo, nós realizamos. É um processo que nos chama à responsabilidade quanto àquilo que nós estamos desejando. É primordial analisarmos-nos quanto ao que estamos desejando, para que não possamos, a nível de resultado, culminarmos em resultados destrutivos, que nos prejudique de alguma forma. É de nossa responsabilidade fazer essa autoanálise, a fim de que nos preservemos espiritualmente, nos preservemos emocionalmente e espiritualmente, a nível de resultado. Porque esse mesmo processo vale para os dois setores. Esse mesmo processo vale para o processo de disseminação dos prazeres malsãs e dos bons prazeres que se fazem caracterizado pelas boas intenções.
caracterizando então um bom desejo, o desejo de viver no bem, o desejo de se fazer o bem, o desejo de se querer viver o bem. O desejo representa essa vontade de fazer ou deixar de fazer, de estar seguindo este ou aquele caminho, de estar desenrolando para mim bons ou maus resultados na minha caminhada. Por isso, André Luiz colocou esse processo, dizendo: quando nós queremos, o fato de querer, de desejar, já representa a materialização daquilo que estamos desejando. Nos lembrando desse caminho, desse mecanismo. Ao desejarmos, ao querermos, nós já estamos materializando em nós, em nosso meio, em nosso ambiente íntimo e também externo, o que estamos desejando. E ele continua dizendo que ao materializar então em nosso íntimo ou em nosso entorno o que estamos desejando, nós nos dispomos a agir após isso. Nos dispomos a agir, tanto seja para o bem, quanto seja para o bem, o mal. A disponibilização vai se fazer presente após a materialização daquilo que nós alimentamos através dos nossos desejos. Porque vamos atrair situações condizentes com o meu desejo. Vamos atrair, inclusive, outros por sintonia, outros seres, outros irmãos nossos, sejam encarnados ou desencarnados, que estejam sintonizados com aquele desejo inicial que eu estou já alimentando. Por isso, a espiritualidade superior nos chama, quanto a essa autoanálise do que estou alimentando, a nível de desejo, de pensamentos, de sentimentos, porque eu sou responsável pelo que penso, pelo que desejo, pelo que sinto, porque cada um desses fatores vão desencadear consequências à altura da qualidade desses mesmos. Eu tenho livre-arbítrio, mas não deixo de ser responsável por cada uma das escolhas que o livre-arbítrio me oferece como condição de escolher o que eu desejo, o que eu quero, o caminho que desejo seguir. As situações que porventura eu queira desencadear na minha vida ou na vida de outrem, eu sou responsável pelas minhas escolhas. Por isso, os bons espíritos vai sempre nos alertar, dizendo: cuidado com o que pensas, cuidado com o que desejas, cuidado com o que sentes, cuidado com o que alimentas intimamente a nível de sensações, desejos e pensamentos. De repente, eu posso estar alimentando-me de lixos emocionais. De repente, eu posso estar me alimentando de emoções destrutivas para mim mesmo. Frustrações, pensamentos destrutivos, depressivos, pensamentos que me levem a um transtorno emocional destrutivo.
pensamentos e transtornos que me leve a uma condição patológica destrutiva. Não só delineando para mim uma patologia mental, caracterizando uma falta de saúde mental e me fazendo na condição de enfermo. Eu posso evitar tudo isso. Eu tenho possibilidade de evitar essas patologias de ordem mental e espiritual. Todos nós temos as ferramentas porque Deus assim nos fez habilitados para isso. Reagir positivamente quanto a esses tipos de pensamentos, desejos e sentimentos destrutivos é possível de nossa parte. É preciso reagir com a ajuda, é claro, dos bons espíritos, com a ajuda de Deus, buscando o mecanismo da prece, por exemplo, no seu segmento religioso, da forma como você se sente bem orando, rogando a Deus a força necessária para então poder rechaçar este ou aquele pensamento, aquele desejo, aquele sentimento que se faz destrutivo. E eu conseguirei. Você conseguirá. Porque está habilitado para isso. Faça o teste. Faça o teste. Ore, medite, reflita, rogue a Deus sinceramente a força que você necessita para vencer a ti mesmo, para rechaçar essas emoções, para rechaçar esse pensamento, esse desejo que se faz caracterizado de forma destrutiva, prejudicial para nós mesmos. Lembrando, mais uma vez, que nós somos responsáveis pelas nossas escolhas. Porque existe a lei de causa e efeito, aonde nos diz, desencadeando um processo educativo, não punitivo, mas um processo educativo, nos dizendo, pense bem, meça as suas consequências, aprenda a medir as consequências dos seus atos, das suas escolhas, dos seus desejos, dos seus pensamentos, das suas vontades, procurando fazer destas, todas elas condizentes com as leis divinas. E desencadeando, é claro, ao contrário, consequências positivas, construtivas, espiritualmente, moralmente, fisicamente, mentalmente, possibilitando uma saúde emocional, mental cada vez maior para nós. É possível nos autocurar. Deus nos dá a possibilidade de nos autocurar, de promover a nossa cura de ordem espiritual, começando por um posicionamento seletivo do que pensamos, do que desejamos, do que sentimos. Faça esse teste. Que Deus abençoe, ilumine a nossa vida, a sua vida, sempre com a força e a luz do discernimento cada vez maior em sua consciência, agora e sempre. Que Deus abençoe e sintam-se todos abraçados fraternalmente.